Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou Rubens Higueira e ajudo profissionais de logística a serem promovidos para ganharem salários acima de R$ 8.000 por mês trabalhando na logística. Então, hoje o tema que eu quero falar contigo é o seguinte: será que um gestor da logística, ele é um excelente técnico? É uma pergunta. Será que um gestor da logística, ele é um excelente técnico? E aí, o que você acha? Você já parou para pensar sobre isso? Bom, será que você já fez esse tipo de pergunta? Em algum momento você já se questionou? Pô, será que o meu gestor ele é um excelente técnico? Será que para me tornar um gestor na logística eu tenho que ser um excelente técnico? Olha, essa é uma dúvida que, como eu disse, profissionais mais jovens, iniciantes e até mesmo profissionais experientes têm. Então, se você em algum momento teve essa dúvida, ou se quando eu te fiz essa pergunta agora, será que um gestor na logística precisa ter um excelente conhecimento técnico? Será que você, ao ouvir isso, você começou a coçar a cabeça, começou a pensar, poxa, calma aí, será que precisa? Porque assim, se você ficou com dúvida, segue aqui comigo, porque eu vou te explicar exatamente o que é isso. E eu quero que você saia dessa live, eu quero que você saia desse vídeo realmente sem dúvida nenhuma em relação a essa pergunta. Então, muita gente, por ter dúvida, por não saber se você realmente, para se tornar um gestor, você precisa ter um excelente conhecimento técnico, o que acontece com muitos profissionais? Eles acabam cometendo erros, né? Eles acabam tomando algumas decisões na carreira e essas decisões elas são erradas, são equivocadas. E a partir do momento que ele toma essa decisão errada, essa decisão equivocada, ele acaba colocando a carreira dele num caminho totalmente diferente daquele que ele queria chegar, que seria aquele objetivo profissional, né? Quer chegar em que posição? Quanto você quer ganhar de salário? Qual posição que você quer chegar na logística? Eles acabam tomando essas decisões erradas, acabam pegando aí esse caminho errado aí na carreira, porque tem uma forte convicção de que para você ser um gestor na logística, você precisa ser um excelente técnico. É uma convicção tão forte mesmo, que as pessoas realmente seguem, montam sua estratégia de carreira, planejam seus cursos, planejam seus treinamentos, sempre com essa visão, com essa afirmação, como se ela fosse uma afirmação verdadeira. Mas a resposta para essa dúvida você vai ter e eu vou te dar. Só que eu vou te dar essa resposta de uma forma bem diferente. Eu não vou te responder ainda se para você ser um excelente gestor na logística, se você precisa ser um excelente técnico. Não vou te responder ainda. Sabe por quê? Porque eu vou te falar, eu vou te contar aqui fazer uma analogia para você, usando o futebol, e eu tenho certeza que ao terminar essa analogia, você vai conseguir responder essa pergunta sozinho. E qual que é a analogia que eu quero falar contigo em relação a ser um excelente técnico versus ser um gestor na logística? Por que eu quero usar o futebol como uma analogia? Pelo seguinte, vamos pegar ali um time de futebol. Eu gosto de falar de futebol porque é um esporte que eu gosto e a maior parte das pessoas gostam, né? É um esporte que está presente para todo mundo, então é mais simples, né, a gente usar o futebol como exemplo. Então vamos pegar um time de futebol e um técnico de futebol. Vamos lá. Um time tem aí 22 jogadores, né, pelo menos. Tem muito mais, porque você tem alguns jogadores que a gente nem conhece, que estão lá, não ficam nem no banco de reserva. Mas um time aí, no geral, tem 22 jogadores. Tem os 11 titulares e tem os reservas. Vamos pegar ali só os 11 titulares. E para cuidar desses 11 titulares, para fazer e montar a estratégia de jogo, o que o técnico faz? O técnico precisa entender um pouquinho do que cada um é capaz de entregar. Quais são as habilidades que cada jogador tem, né? Qual que é o ponto forte, qual que é o ponto fraco. Porque é fato, nenhum jogador em um time de futebol consegue dominar todas as habilidades.
Eles não conseguem ser todos, ser ao mesmo tempo bom em atacar e bom em defender. Eles têm algum ponto muito mais forte. Alguns são muito melhores no ataque, outros são melhores na defesa, outros são melhores ali na armação, no meio de campo. Então cada um tem a sua melhor habilidade. E isso é o que o técnico precisa fazer, o quê? Ele precisa colocar cada um na sua posição correta. E como são diversas posições, um técnico de futebol, muitos técnicos, né, eles acabam sendo ex-jogadores de futebol. E pode ser que ele tenha sido um bom jogador de futebol. Mas se ele foi um bom jogador de futebol, ele provavelmente foi bom em uma posição. De repente foi um bom goleiro, foi um bom centroavante, foi um bom meio de campo, foi um bom zagueiro, né? Isso se ele foi um bom jogador, porque muitos treinadores que são treinadores aí que a gente fala top de linha, nem bons jogadores eles foram. Para mostrar para você que tem jogado bem ali não significa que seja um bom técnico. Por quê? Porque são habilidades diferentes. Mas vamos pensar que ele foi um bom jogador. Então, se ele foi um bom jogador, ele foi um bom jogador em uma determinada posição. E agora, ele precisa montar um time, onde cada um tem a sua principal habilidade. E ele tem que fazer a gestão daquele time. Fazer a gestão dos atletas com suas diferentes habilidades, com as suas diferentes técnicas, com o que eles têm de melhor. E por que eu estou usando o futebol como exemplo para a nossa vida corporativa, para a nossa vida na logística? Porque um gestor de logística, ele está inserido exatamente no mesmo contexto. Ele pode ser um excelente gestor em um determinado assunto da logística. Mas até mesmo ele pode conhecer bastante, né, de diversas áreas da logística. Mas nunca ele vai conhecer tão profundamente como um técnico, como um especialista. Então, um técnico de futebol, ele conhece como que tem que jogar, um bom técnico, ele conhece como que um atacante tem que atacar, como que um zagueiro tem que defender, como o meio de campo tem que armar, ele conhece. Ele sabe bem como aquilo funciona. Só que ele não necessariamente é um excelente atacante, ou ele foi um excelente zagueiro, mas ele sabe como as coisas funcionam. Então, é exatamente isso. Ele pode ter sido muito bom em uma determinada posição e ele conhece um pouco de todas as outras. E um gestor, na logística, é a mesma coisa. Ele pode, de repente, ser muito bom num determinado assunto da logística, um assunto onde ele tem mais conhecimento, onde ele já tem mais vivência, mais experiência. E ele pode conhecer também um pouco das diversas áreas da logística. Ele pode conhecer um pouquinho de cada área. E isso, só que ele não vai conhecer nunca tão profundamente tudo como um técnico, como um especialista vai conseguir conhecer. E aí você pode pensar, poxa Rubens, mas isso é ruim? Não seria bom que um gestor conhecesse de tudo no nível realmente máximo do detalhe, bem aprofundado? Isso não seria o ideal para um gestor? Eu falo, não é ruim. Sabe por que isso não é ruim? Pelo seguinte, porque não tem como, por mais competente, por mais inteligente que seja, não tem como uma pessoa conseguir saber tudo. E saber tudo num nível de detalhe tão aprofundado, tão minucioso como é a logística. Tem muita coisa para se saber, são muitos detalhes. E é difícil você conseguir dominar exatamente todos os detalhes em todos os campos da logística. Não é improvável que exista alguém que tenha esse conhecimento nesse nível. E o gestor, ele não precisa ser, então, um excelente técnico. Por quê? Ele não precisa conhecer tudo no mínimo detalhe. Ele não precisa ir lá naquele detalhe onde ele vai conseguir fazer a vírgula, mas ele tem que saber o quê? Ele tem que conseguir olhar o todo. Ele tem que ter uma capacidade de questionar, uma capacidade de olhar todos os processos, dele entender os processos, dele conseguir, que a gente costuma falar, ligar os pontos. Ele tem que ter essa capacidade analítica, essa capacidade, essa visão sistêmica muito apurada.
Isso é muito importante. Por quê? Porque aí ele vai ter os técnicos, vai ter os especialistas, as pessoas que conhecem de forma bem aprofundada cada um daqueles temas e vão conseguir entrar no detalhe, seguindo a orientação do gestor. O gestor vai ajudar isso. Então, o que as pessoas acabam cometendo de erro nisso? Que para você se tornar um gestor na logística, definitivamente você não precisa ser um excelente técnico. Não vai ser isso que vai fazer com que você chegue lá. Você tem que ser excelente em outras coisas. Você precisa ter outras habilidades, e são habilidades que vão além da técnica. É muito mais do que simplesmente técnica. É muito mais do que simplesmente conhecimento em logística, nas atividades aí do dia a dia, no nível do detalhe, do detalhe, do detalhe. É muito mais do que isso. E aí, quando você não sabe disso, o que acontece? O profissional, ele acaba colocando todas as fichas dele, investe tudo que ele pode, no quê? Em cursos, em treinamentos, que vão torná-lo um técnico cada vez melhor. Eles vão investir, e assim, eu te falo uma coisa, não tem problema nenhum em ser um excelente técnico, de forma alguma. Não estou falando isso. Só que necessariamente, né, não necessariamente, por você ser um excelente técnico, você vai se tornar um gestor de logística. Esse é o principal ponto que eu quero trazer para você. E por que que um fato de você ser um excelente técnico não vai te credenciar para você estar ali na linha sucessória, vamos assim dizer, para você ser promovido e chegar a uma posição de gestor na logística? Por que que não é sendo excelente técnico que vai fazer com que você fique ali na linha de promoção para se tornar um gestor? Pelo seguinte, os profissionais que são excelentes técnicos, eles são muito importantes mesmo, para tocar tudo o que acontece no dia a dia da logística, para rodar ali o dia a dia das operações. E eles conhecem muito mesmo, né? Eles são bem especializados, têm um nível técnico muito forte, e eles conhecem muito de um determinado assunto. E conseguem desempenhar muito bem as suas funções relacionadas àqueles assuntos que eles dominam bastante. Os profissionais com um alto conhecimento técnico, sem dúvida nenhuma, eles conseguem fazer isso muito bem. Só que eu não tenho dúvida nenhuma que um excelente técnico, ele consegue entregar ali o que a empresa espera dele como resultado, ali para aquela função para o qual ele foi contratado. Um excelente técnico consegue entregar. Por quê? Porque ele conhece muito bem ali o dia a dia daquela atividade que ele executa. Só que é uma coisa que não vai fazer com que você abra as suas oportunidades na empresa. E olha, ter excelentes técnicos na empresa vai ajudar muito o gestor. Não tem dúvida nisso. Todo gestor, ele quer ter pessoas com conhecimento técnico muito bom próximos dele. É importante porque ele consiga entregar os resultados da área. Então por que um excelente técnico ele não estaria ali na linha de sucessão então para se tornar um gestor? Porque não adianta você ser um excelente técnico, você saber tudo sobre armazenagem, saber tudo sobre transporte, saber tudo sobre estoque, e quando tem um problema ali na logística, no dia a dia, você não sabe resolver. Não vai adiantar nada todo esse conhecimento técnico. E o simples fato de você ter um conhecimento técnico em uma determinada área da logística não significa, não prova que você é um profissional que sabe resolver problemas. Uma coisa não está relacionada com a outra.
O fato de um profissional ter um alto conhecimento técnico em uma das disciplinas da logística, como eu disse, armazenagem, transporte, estoque e outras, não prova que ele sabe resolver problemas. E esse, inclusive, acaba sendo um grande, como que eu posso dizer, uma grande miopia. Uma grande miopia desses profissionais que têm um alto nível técnico. Por que essa é uma miopia? Pelo seguinte, o nível de conhecimento é tão alto que quando surge alguma situação que não está indo bem, algum problema, algum resultado que não está sendo atingido, ele tem uma convicção tão grande de que é uma determinada coisa que está causando aquele problema que ele não consegue abrir, né, a cabeça, né, ter espaço para pensar em outras possibilidades. Por quê? Porque ele conhece tanto daquilo que ele já crava uma verdade, que ele costuma dizer, uma verdade absoluta. Fala, não, está acontecendo isso por causa disso. Mas não usou nenhuma técnica, não usou nenhum processo para conseguir entender se realmente a causa daquilo, a causa daquele problema, se realmente é aquilo que ele está falando. Ele está se baseando muitas vezes no que ele pensa ser. E por que isso acontece? Pelo alto nível de conhecimento técnico. Por achar que só por ter muito conhecimento técnico naquilo, ele já é capaz de entender as coisas de uma forma muito, como que eu posso dizer, resolver os problemas de uma forma muito simples. De já cravar, ó, o problema é isso. Não estou dizendo que ele pode até acertar, mas essa não é a melhor forma para você resolver problemas. Não é a forma que você realmente vai achar o que está realmente causando lá de dificuldade na operação. Não é a melhor forma. E muitas vezes esse achismo de achar que é aquilo e cravar com toda certeza que é aquilo que está causando aquele problema pode fazer com que acabe indo para o caminho errado. Porque a convicção é tão grande, não abre espaço para pensar em outras possibilidades e de repente crava todas as ações em cima daquilo, vai buscar implantar uma série de ações que no final das contas não vão surtir efeito. Então, o simples fato do profissional ser um profissional com alto conhecimento técnico, um excelente técnico, assim, um excelente conhecimento técnico, não prova que ele saiba resolver problemas. Como eu te disse, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E você sabe de uma coisa? As empresas têm tantos problemas para serem resolvidos, que quem é promovido na empresa são as pessoas que resolvem os problemas. São as pessoas que sabem resolver problemas. E até a gente comenta o seguinte, né? Quando você vê um problema, torça para ter um problema. Mas só torça para ter um problema se você sabe resolver problemas. Por quê? Porque a empresa paga bem pessoas que sabem resolver problemas. Ela precisa dessas pessoas com essa habilidade, com esse talento. E aí, você tem que fazer como? Pô, mas como que eu vou resolver um problema se eu não consigo, né? Se eu não conheço tudo? Então vamos por parte. Quem é promovido na empresa são as pessoas que sabem resolver problemas. Isso você precisa ter claro. Você ter um alto conhecimento técnico na logística, um alto conhecimento em algumas das disciplinas da logística, não prova que você saiba resolver problemas. Ok? E definitivamente, um profissional que chega a uma posição de gestor de logística, ele é sim um profissional que sabe resolver problemas. Ele sabe fazer muito bem isso. Ele conhece todo o processo para conseguir entender o que está dando de errado, o que ele precisa fazer, quais são as ações. Ele consegue fazer isso. E olha só como que ele consegue fazer isso. Ele não só sabe pensar num processo de resolver problemas, como ele sabe conduzir
aqueles profissionais com autoconhecimento técnico e consegue conduzir esses profissionais para ajudar a resolver esses problemas. Olha só que coisa! Ele não tem o gestor de logística, ele não vai ser o cara que tem o maior nível de conhecimento técnico de todo mundo. Vai ter gente na equipe, especialistas, consultores, que tem um conhecimento técnico mais alto. Só que o gestor da logística ele tem uma capacidade diferente. E qual que é a capacidade diferente que ele tem? Ele tem a capacidade de conseguir resolver problemas. E olha só que legal, ele não resolve problemas sozinho. Ele chama aquelas pessoas que têm um autoconhecimento, consegue conduzir todo um processo e tirar de cada uma dessas pessoas todo esse conhecimento delas para ajudar na resolução daquele problema. É isso que um gestor de logística faz. E é isso que ele faz todos os dias. Faz isso com muita frequência. Você pode ter certeza disso. E se você está querendo buscar uma posição como gestor de logística, é isso que você precisa começar a fazer. Só investir em mais cursos, em mais treinamentos, para se tornar cada vez um técnico mais... para se tornar cada vez mais técnico em uma disciplina da logística, não vai ser esse o seu fator de sucesso. Nada de errado em você querer ser um excelente técnico, tudo bem. Mas se você tem como objetivo profissional chegar a cargos de gestão na logística, esse aí não vai ser o caminho. Você precisa entender que um gestor de logística é um cara que sabe resolver problemas e é um cara que sabe conduzir pessoas com autoconhecimento técnico para ajudar na resolução daqueles problemas. Essa é uma habilidade que você precisa aprender e que você precisa ter para você chegar a uma posição de gestor de logística. Então vamos lá. Ter conhecimento técnico em logística é importante? Sim, é importante e muito importante para tocar o dia a dia. Sem dúvida nenhuma. Não há dúvida sobre isso. Só que você ficar apenas adquirindo mais e mais conhecimento técnico de atividades ali logísticas, não vai ser isso que vai te levar lá a um cargo de gestão na empresa onde você trabalha ou em outras empresas. Ou seja, não é isso que vai fazer com que você consiga crescer na empresa. Bom, agora, se você quer para sua carreira se tornar um consultor, tudo bem, não tem problema nenhum, esse pode ser um caminho. Porém, esse não é o caminho que você precisa seguir para você se tornar um gestor na logística. Não vai ser por aí que você vai chegar a um cargo de coordenador, a um cargo de gerente na logística. Não vai ser. Você vai encher o seu currículo, se você ficar fazendo mais cursos técnicos de logística, você vai se tornar um técnico cada vez melhor, vai encher o seu currículo, né, com mais do mesmo, que eu costumo dizer, mas não vai ser isso que vai fazer com que você realmente suba na sua carreira e que chegue a uma posição de gestor. E aí tem um grande ponto também, que acontece o quê? As pessoas começam a disparar, né? Quando a pessoa quer se tornar um técnico cada vez melhor, quer adquirir mais conhecimentos e mais conhecimento, e conhecimento nunca é ruim, conhecimento sempre é bom, sem dúvida alguma. Só que elas começam a investir em cursos que, no final das contas, não tem nada a ver com o dia a dia. Em cursos, em treinamentos, que não vão ajudar a melhorar a performance no dia a dia. Que não vai fazer com que os resultados melhorem. Que os resultados do profissional e da área onde ele está melhorem. E se você faz um investimento num treinamento, num curso, onde não vai te dar esse retorno, onde você consiga ter melhores entregas, que seus resultados fiquem acima da média, que te ajude ali a resolver problemas, a bater as metas da área, sinto muito, mas se você colocou o dinheiro num treinamento desse, num curso desse,
você colocou o seu dinheiro no lixo, você vai perder o seu dinheiro. Porque você não vai ter o retorno esperado, ele não vai te retornar, porque você não vai usar. Aí você não vai usar, e você, quando não usa, quando você... Esse é um dos principais pontos de quando você vai aprender alguma coisa. Nós, adultos, nós precisamos do quê? Quando a gente faz um treinamento, um curso, a gente ouve, a gente assiste uma aula e tal, qual que é a forma que a gente consegue aprender? A gente aprende pela prática. Então, se você assiste uma aula, assiste um treinamento, depois você não coloca em prática, e olha, existem aí estudos que dizem que você tem que colocar em prática em 2 semanas. Se você não coloca em prática em 2 semanas o que você aprendeu, você esquece. Aí você vai lá de novo no livro e tal, tenta fazer sozinho, mas você já esqueceu realmente como que faz aquilo. Então é muito importante que você realmente aprenda coisas para você colocar em prática no seu dia a dia. Por quê? Se você aprender uma coisa só como conhecimento, como eu disse, não é problema nenhum, é bom. Mas não vai ser isso que vai ajudar você a crescer na carreira. Por quê? Você vai aprender uma coisa que você não vai colocar em prática e você não vai internalizar aquele conhecimento. Você vai ter feito um curso, mas você realmente não vai ter aprendido. Porque a etapa do aprendizado é colocar em prática. E se você vai lá, vê o curso, aprende, mas não coloca em prática, esquece. Você vai esquecer. Não tem jeito. Eu já fiz isso, eu já tive cursos que eu fui lá, achei que era muito bacana, fui lá, investi e eu me dei mal. Por quê? Porque era um curso que eu não conseguia aplicar depois no meu dia a dia, e eu falei, acabei não usando e esqueci. Se eu tiver que entender de novo como é que faz aquilo, eu vou lá no material, vou ter que ler, e talvez eu nem consiga mais fazer. Por quê? Porque eu não vou ter dúvidas, né? Vou pegar o material, não vou ter ninguém para perguntar, não vai ter nenhum instrutor mais, nem estar mais disponível, e aí eu não vou conseguir nem saber mais aplicar aquilo. Então vai para o lixo, foi um investimento que foi para o lixo. Por quê? Porque eu aprendi, mas eu não coloquei em prática, então eu não consegui fazer solidificar o conhecimento, eu internalizei o conhecimento. Então, por isso que não adianta ficar aí correndo atrás de conhecimento de cursos, mais cursos técnicos, porque, como eu te disse, isso vai encher o seu currículo e não vai provar nada que você conhece aquilo. Porque se você não colocou em prática, é capaz de alguém fazer a pergunta e você não saber as respostas básicas. Então toma cuidado com isso. É muito importante você saber filtrar bem no que você vai se capacitar. Afinal das contas, não está sobrando tempo e muito menos dinheiro. Não está sobrando. Então a gente precisa realmente ter muito claro no que a gente vai investir. Porque se você começa a investir errado, você está colocando dinheiro em alguma coisa que não te dá retorno. E o princípio de você investir em alguma coisa, quem gosta de fazer investimentos, né, você investe para ter um retorno. Ninguém investe para ter um retorno negativo, ou seja, para perder dinheiro. Você investe para ganhar dinheiro, para ter um retorno positivo. Então, se você não sabe no que tem que fazer, se você não entende as habilidades que você precisa ter, o que você precisa aprender, o que você precisa saber para conseguir chegar ali naquele seu objetivo profissional, a chance é que você invista errado. E investir errado vai ser perda de dinheiro e perda de tempo. E você não vai conseguir ter o retorno esperado. Bom, e por que eu estou falando isso para você? Por que eu estou trazendo esse ponto para você? Por que eu acho que isso é tão importante? Porque o quanto antes você começa a entender isso e começa a colocar em prática, quanto antes você faz isso, mais rápido você vai conseguir chegar aonde você quer, que é aquele seu objetivo profissional na logística. Se o seu objetivo profissional é chegar a cargos de coordenador de logística, gerente de logística, supervisor de logística, que são cargos de gestão, você precisa começar a fazer isso o mais rápido possível. Porque
Porque se você investe em alguma coisa que não vai fazer com que você chegue lá, você está investindo no lugar errado. Então você precisa investir em coisas que vão fazer com que você atinja essas posições, com que você atinja esse seu objetivo profissional. É isso que você tem que fazer. É um grande segredo? É um grande segredo, sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas investem em coisas que não vão fazer com que ela chegue necessariamente naquela posição. Por quê? Porque elas entendem que ter mais daquele conhecimento técnico, só aquilo vai fazer com que ela chegue lá. E não, vai ser muito mais do mesmo, vai ser mais do mesmo. Não vai fazer tanta diferença assim. Então, você precisa investir, né? Você focar, né? O seu tempo e o seu dinheiro de forma certa. Isso é muito importante. Você precisa investir em habilidades que poucos sabem. Você precisa aplicar no dia a dia habilidades que poucos usam. Isso tem que ser um diferencial seu. Isso tem que ser uma coisa que todo mundo, quando olhar para você, reconhecer em você isso. E você sabe qual que é um grande diferencial que você pode ter para você conseguir chegar a gestor de logística? É aprender a se transformar em um resolvedor de problemas. Esses dias eu estava conversando com um mentorado meu e ele estava querendo mudar de área, né? Ele trabalhava numa determinada área e ele queria ir para a logística, né? E eu estava ajudando ele nesse processo. E aí ele conseguiu um emprego numa grande multinacional da área de transportes. E eu acompanho, né, meus mentorados, eu sempre estou conversando com eles para entender como é que estão as coisas, se eles estão conseguindo aplicar a metodologia que eu ensino e tal. E foi muito bacana quando ele respondeu para mim e falou: Rubens, eu estou indo super bem aqui, eu inclusive já mudei até de área aqui na empresa e eu sou conhecido aqui como resolvedor de problemas. Então assim, por que ele falou isso? Porque o que eu ensino, né, na metodologia que eu ensino, é justamente isso, para ajudar as pessoas a conseguir resolver problemas. E eu fiquei muito feliz com isso, porque falei, poxa, se ele está sendo reconhecido na empresa como um resolvedor de problemas, e olha que não é qualquer empresa, tá? É uma empresa muito grande mesmo, significa que ele está indo bem. Tenho certeza que em breve ele vai ser promovido, ele vai crescer na carreira dele lá dentro. Tem de tudo, porque ele está fazendo o que a empresa precisa. A empresa precisa de pessoas que saibam resolver problemas. E a empresa paga pessoas pagam bem pessoas que sabem resolver problemas. E é muito legal que ele sacou isso. Então eu tenho certeza que ele vai bem. Então, um profissional na logística, que é um grande resolvedor de problemas, ele sabe também uma outra coisa que ele acaba aprendendo. Ele sabe que sozinho ele não consegue resolver nada. Ele sabe que o conhecimento dele isolado é muito menor do que o conhecimento de um grupo. Ele sabe disso, ele tem essa consciência. E após aprender essa habilidade de se tornar um resolvedor de problemas, a próxima habilidade que ele tem que aprender é justamente essa. É a habilidade de conseguir conduzir diversas pessoas com excelente conhecimento técnico para melhorar os resultados. Uma coisa depois da outra. E aí eu te digo o seguinte, isso se torna algo muito automático. Quando você se torna um resolvedor de problemas, automaticamente, dentro desse processo de resolver problemas, você vai entender que você vai precisar aprender a conduzir pessoas que têm conhecimento maior do que o seu. E conduzir essas pessoas com um objetivo específico. Qual é?
melhorar aquele resultado, resolver aquele problema da operação. E aí você, dominando essa habilidade, você vai estar entregando o que a empresa espera, o que a empresa quer. Uma pessoa que desate nós. Já ouviu falar, pô, tal pessoa é muito boa para desatar nós. Você vai desatar os nós da empresa, aquelas amarras, aqueles problemas que travam os processos. Você vai ser conhecido na empresa como um resolvedor de problemas. Investir nisso, aprender a fazer isso, é o que vai te dar o retorno esperado. O retorno esperado para colocar a sua carreira na direção certa. Na direção certa, para que você seja promovido e para que você chegue a cargos de gestão na logística. Aposta nisso. Invista nisso. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. E ó, para terminar aqui a nossa live, né, o nosso vídeo aqui de hoje, eu sempre termino dando uma dica. E qual que é a dica que eu quero te dar? Se hoje você já é um excelente técnico e de repente você está, sei lá, você está chateado porque você é um excelente técnico e você ainda não conseguiu chegar em cargos de gestão, calma que ainda dá tempo. Isso não é algo que, poxa, não consigo crescer na minha empresa, é impossível isso, acho que não pense dessa forma. Tá? Eu quero te dizer que ainda dá tempo. Só que não adianta nada você continuar investindo em mais e mais cursos técnicos de atividades ali da área de logística. Chega. Por quê? Porque você já investiu muito nisso e não conseguiu se tornar um gestor de logística. Então, as habilidades para se tornar um gestor, elas não estão sendo percebidas dentro da empresa onde você trabalha. Ninguém está conseguindo perceber isso. E é por isso que você não está conseguindo crescer. Você se mostrou para a empresa um excelente técnico. Mas as habilidades de um gestor, infelizmente, não foram percebidas dentro da empresa. Então, ficar fazendo mais conhecimento, mais curso técnico, só vai fazer com que você continue no mesmo lugar. Você não vai crescer na carreira dessa forma. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: será que hoje você é um resolvedor de problemas? Será que hoje você é um profissional resolvedor de problemas? Ou você é apenas um excelente técnico na logística? Como é que você se qualificaria? Como é que você se classificaria? Em que posição você está? Lembrando o seguinte, que não necessariamente um excelente técnico na logística conhece o processo para resolver problemas. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. São coisas diferentes. Pelo contrário, até, lembra que eu comentei? Comentei que profissionais, às vezes, com alto conhecimento técnico, acabam tendo uma miopia de enxergar problemas. Por quê? Porque eles têm uma convicção tão grande de que é uma determinada coisa que causa um problema na operação, que eles não têm capacidade de ver outras potenciais causas. Eles não conseguem ver. Por quê? Eles estão tão fortes tecnicamente, conhecimento técnico tão fortes, tão convictos, que eles acabam fechando as barreiras, as oportunidades para entender outras coisas que podem estar influenciando aquele resultado. Então, me responde isso. Como é que você se classificaria? Você é um resolvedor de problemas ou você é um excelente técnico na logística? E aí? E ó, estou falando isso para pessoas que já estão há algum tempo trabalhando na logística. Mas isso também serve para os iniciantes. Por que isso serve para os iniciantes? Pelo seguinte, para que você não chegue em um determinado momento da sua carreira na logística e não se frustre, não fique frustrado por não ter se tornado um gestor.
Então, o quanto antes você entende isso, o quanto antes você entende a importância de ser um resolvedor de problemas, para que você consiga ser promovido, para que você consiga crescer na logística, o quanto antes você aprender isso, antes, mais rápido você vai começar a colocar em prática. E mais rápido você vai começar a se destacar, você vai começar a aparecer na empresa como um resolvedor de problemas. E você vai estar ali colocando a sua carreira realmente no caminho certo para promoções e para crescer e atingir o objetivo profissional e chegar a posições de gestor na logística. Então, se você é iniciante, também isso serve para você. Quanto antes você souber disso, quanto antes você começar a agir dessa forma, com certeza você vai ter uma aceleração na sua carreira e não uma estagnação na carreira. O que é muito importante é você manter a carreira em constante movimento. Tá legal? Então, pensa nisso. Você está hoje em que posição? Está como um resolvedor de problemas ou como um excelente técnico na logística? Lembrando que as empresas gostam e pagam bem, e pagam mais, e promovem pessoas que sabem resolver problemas. Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. É um conteúdo bastante diferente, é um conteúdo onde ele é bem contra-intuitivo, porque eu pego muitos profissionais que eles acabam falando muito sobre coisas técnicas e técnicas. Tá? E conhecimento técnico, ele tem um limite. Passou daquele limite, você começa a transbordar e aquilo lá não vai te agregar no nível de que você vai conseguir se tornar um gestor. Mas se você for querer se tornar um consultor, perfeito, pode até ser o caminho, tá bom? Então, pessoal, queria agradecer aqui a participação de todos vocês, reforçando que as nossas lives, elas sempre acontecem 2 vezes por semana, sempre de segunda e quarta-feira, às 8h30 da noite. Tá legal? Então, se você já está inscrito no meu canal do YouTube, vai lá. Se você não está inscrito, né, vai lá, coloca lá, se inscreve, vai lá, tem um sininho, marca lá para notificar cada vez que tiver um vídeo novo, porque lá eu consigo realmente garantir que todos os conteúdos novos você vai assistir. Nas outras redes sociais pode ser que você veja, pode ser que você não veja, mas no YouTube vai lá, se inscreve no canal e marca lá a notificação para sempre que tiver um conteúdo novo você ser avisado. Tá bom? Mais uma vez, obrigado e boa noite a todos vocês. Tchau, tchau.